aconteceu com a paixão. Eu preciso saber, eu quero descobrir, eu preciso voltar a queimar. O que aconteceu com o fogo? O que aconteceu com a paixão? Eu preciso saber, eu quero descobrir, pois preciso voltar a queimar. Foram as distrações que me afastaram, foram as coisas boas que apagaram, mas o melhor é o teu fogo, o melhor é o teu toque, Jesus. Foram as distrações que me afastaram, foram coisas boas que apagaram, mas o melhor é o teu fogo, o melhor é o teu toque, Jesus. Queimar por ti.
Aleluia. A graça e a paz a todos. Que essa graça e essa paz, ela possa adentrar nos seus lares, nas suas famílias e sobre cada um que está assistindo esse momento de adoração e esse momento que o Senhor preparou para nós nesse dia. E quando eu ouço um louvor falando da essência, não tem como eu não me lembrar de quando tudo foi criado por Jesus. Quando o Senhor resolveu criar o homem à sua imagem e à sua semelhança, lá no jardim que Ele construiu para esse homem administrar este lugar. Porque Adão, ele tinha uma função naquele jardim, ao qual ele não precisaria construir nada, ele só precisaria administrar. E eu olhando para essa passagem, não tem como eu olhar o nosso Deus como um pai, provendo tudo para um filho. E como nós conhecemos a história, nós vemos que um dia, Adão ele se perde, ele se esquece de uma essência, que um dia o nosso Deus soprou sobre ele. E esses dias que nós temos vivido nesse tempo, são dias para nós adentrar aos nossos lares e começar a pensar em tudo aquilo que nós temos feito, tudo aquilo que nós fizemos com o que o Senhor entregou a nós. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a adoração. Quando eu falo em adoração, a palavra adoração, muitas das vezes você vai pensar num violão, numa guitarra, num louvor. Não que a adoração não tenha a ver com isso, mas muitas das vezes eu e você, nós limitamos a palavra adoração e esquecemos da essência dela. Qual o sentido dela na minha e na tua vida nesses dias? E quando o Senhor nos leva para as nossas casas, assim como nós temos vivido nesses dias, nós começamos a refletir nessa palavra. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo dias ao qual nós estamos escondidos, ao qual ninguém vai ver o que nós vamos cantar, o que nós vamos adorar, qual é o hino, qual é a letra que o Senhor vai nos dar. E esse é o dia de nós manifestar a adoração, a essência daquilo que o Senhor criou para nós ser nesses dias. E eu meditando nessa palavra, o Senhor me levou a uma frase que eu escutei um dia. Adoração, na verdade, ela é um estilo de vida. E quando eu falo de estilo, não tem como eu não me lembrar de como eu me visto e dos lugares que eu frequento. Ou seja, o estilo que eu me visto, independente dos lugares, eu vou estar sempre vestido, ou seja, se comportando com o estilo que um dia eu adquiri. E não tem como nós, como adoradores, nós mudarmos os nossos estilos nesses dias que nós temos vivido. Ou seja, o estilo ele fala de uma essência. Não tem como nós voltar para trás em uma essência que um dia foi criada e gerada dentro de nós. Eu olho para a palavra do Senhor no livro de Atos 16, do 25 ao 26. Ele vai contar uma história
de dois homens muito conhecidos, Paulo e Silas. E eles estão num lugar ao qual nenhum de nós queríamos estar. Eles estão num cárcere, numa prisão, eles estão aprisionados. Vamos ler a palavra. Atos 16, 25 e 26. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviram. De repente houve um terremoto tão violento e os alicerces da prisão foram abaladas. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes todos se soltaram. Aqui fala de Paulo e Silas orando e cantando hinos ao Senhor. O que eu quero te falar? A oração e o louvor, ela tem poder para te libertar. Ela te liberta. Mas se você não entender o ambiente que você está, que você foi formado em adoração para estar neste lugar, essas coisas não podem acontecer com você. Adoração não se trata de oração nem de louvor. Adoração é um ambiente que você decide estar com Deus. Paulo e Silas, eles estavam presos fisicamente, mas no espírito, ou seja, num lugar de adoração, eles eram livres para fazer aquilo que o Senhor tinha para fazer naquele lugar. E quando nós vemos o decorrer da história, nós entendemos por que Paulo e Silas estavam naquela prisão. Mesmo eu passando por momentos difíceis e contrário, e eu entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu pego esses versículos, eu entendo tudo aquilo que está passando hoje sobre o Brasil, sobre a nossa nação. Só que se eu não for fundamentado em um ambiente de adoração, eu não posso manifestar aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida nesses dias. Por isso que a adoração é um ambiente que você decide estar, que você se coloca neste lugar, e em todos os lugares que você adentrar, a planta dos seus pés, esse ambiente de adoração, ele tem que ser inalado por todos. Se trata não de uma posição sua, mas daquilo que Deus adentrou dentro de você. E aonde você coloca a planta dos seus pés, independente se você fale, esses lugares são transformados. Paulo e Silas, por tudo que eles passaram, se eles não tivessem nesse lugar e esse entendimento do que é adoração, eles não iriam cumprir o propósito que eles foram chamados para fazer naquele lugar. Atos 16, 30 e 31 fala assim: depois levantando-os para fora, disse-lhes: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles disseram: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a tua casa. Aqui trata do carcereiro, aquele que tinha prendido e acorrentado eles. Quando aquele lugar, todas as prisões são abertas, e aquele homem, ele iria se matar, Paulo e Silas,
eles entendem o propósito. Por que eles estavam naquele ambiente? O ambiente que você está, ele pode ser um ambiente de morte para aqueles que não entendem. Mas se você está num ambiente de transformação, num ambiente de adoração, você vai entender que aonde o que é um ambiente de morte pode ser transformado em um ambiente de vida. E além de vida, um ambiente de salvação, porque a palavra fala que aquele homem e a casa dele foi salva. Sabe, nesses dias nós estamos passando tempos difíceis, dias difíceis. Mas nós temos que entender por que nós estamos passando nesses dias. O que nós temos que recuperar. Talvez o Senhor está me levando para minha casa, o Senhor está te levando para a tua casa, você que está assistindo hoje. E mesmo assim nós vamos passar 30 dias, 40 dias. E nós vamos sair da nossa casa e não vamos entender nada daquilo que o Senhor tinha para fazer em nós. Porque se o Senhor nos levou para esse lugar, é para nós voltar a uma essência que está se perdendo, se perdeu. Como o próprio louvor fala, estou voltando à essência da adoração. E creio que nesses dias nós temos que voltar a esse lugar. Nós temos que entender o que é adoração. Sem adoração, não há essência. Por quê? Porque você adora sem conteúdo. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero falar, se você não for um adorador nato, você não tem a essência. E quando você entende e você vive uma vida de adoração, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós cantamos louvores ao Senhor, nós prestamos graças ao Senhor, nós prestamos culto ao Senhor, nós temos que ter um conteúdo, nós temos que ser firmado em algo. Sabe, eu como um pastor de louvor, que cuida da área de louvor, a minha preocupação hoje, com a adoração do Brasil, é que nós estamos ligando a adoração a louvores. Não que nós menosprezamos os louvores, não. Mas eu creio que o louvor nasce da adoração. Ou seja, se o louvor não tiver o conteúdo de adoração, não tiver uma essência, ou seja, a palavra do Senhor, ele não passa de uma música. E por isso que nós vemos homens e mulheres subindo em altares, hoje na igreja, amanhã no mundo, porque não se preocupam com o conteúdo, não se preocupam de formar um adorador dentro desse homem, dentro desse ministro. Por isso que nós vemos pregadores da palavra se corrompendo, quebrando alianças conjugais, porque não tem uma essência, não se alimentam da palavra, daquilo que o Senhor nos deixou para que nós fôssemos instruídos nesses dias.
Quando eu olho para todos os louvores que foram inseridos nesses últimos tempos, não tem como eu não olhar e entender tudo aquilo que o Senhor já vinha falando através das letras, usando os seus servos com conteúdos. Só que muitas das vezes essas pessoas liberavam sem saber e sem ter o conteúdo. Louvores que falam de casa, é o lugar qual nós estamos hoje. Talvez você que está me assistindo, está assistindo da tua casa, está de quarentena, está talvez afastado do emprego. Regis Danese, ele cantava: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura e sara todas as feridas. Meu Deus, quando eu olho para essa palavra, para esse louvor, eu vejo algo sendo liberado sobre nós. É nós estarmos na nossa casa agora, nesse momento, e nós falarmos: Senhor, entra, mexe com a estrutura, ou seja, desconstrói tudo o que eu construí com as minhas próprias mãos durante anos e anos, mesmo caminhando em Ti, mesmo seguindo os Teus passos, mesmo pregando a Tua palavra. E hoje o Senhor me leva para minha casa, eu tenho uma autoanálise e falo: Senhor, eu construí tudo errado. É por isso que o Senhor me parou, é por isso que o Senhor forjou esse ambiente ao qual nós estamos vivendo hoje. É eu entender que a minha estrutura estava totalmente destruída, totalmente contrária daquilo que a Bíblia me ensina a eu ser. Cuidar da minha casa não é só eu levar o alimento. Cuidar da minha casa é eu instruir a minha esposa e os meus filhos o caminho que eles devem andar. Tem alguns princípios que nós temos quebrados nesses dias como adoradores. Assim como Adão, o Senhor posicionou ele como um filho. O Senhor posicionou ele para administrar tudo o que ele construiu para ele. Só que ele quebrou um dos mandamentos. Ele foi desobediente. E quando eu vejo para Adão, eu olho Adão como um filho e Deus como um pai. Eu olho para um dos mandamentos: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias seus nessa terra. A desobediência, ela causa morte. E quando nós entramos no lugar, no ambiente de adoração, e nós somos desobedientes, muitas das vezes nós morremos espiritualmente. Por isso eu quero que você pense, porque o Senhor te colocou na tua casa hoje. Por que você não está nesse ambiente de comunhão com os irmãos? Creio que é uma chance que o Senhor tem dado para nós, mudar as nossas estruturas se for preciso, mexer naquilo que tem que mexer dentro de nós, para depois poder curar as feridas. Vamos entender esse tempo que nós estamos vivendo. E ali tem outros louvores que eu não vou comentar. Fala essa casa, a sua casa. Tem a do carpinteiro batendo a porta. E creio por muito tempo o carpinteiro ele veio bater a nossa porta. Só que nós não abrimos os nossos ouvidos e os nossos olhos para ouvir a batida
desse carpinteiro chamado Jesus Cristo. Ele queria adentrar, Ele queria nos moldar, antes que nós chegássemos nesses dias que nós estamos vivendo. Quando eu olho para todos esses louvores, eu olho para a palavra do Senhor, em João 4:23. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Isto é, você cantar e entender o que está cantando. Você pregar e entender as sentenças que estão sendo liberadas, quando você libera a palavra que o Senhor te deu. É você ofertar e você entender por que da oferta, por que do dízimo, por que da primícias. Sabe, só viva uma verdade se conheça essa verdade. João 8:32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu não conheço uma verdade, a qual é a palavra de Cristo, não tem como eu ser liberto dos lugares que eu me encontro hoje. Creio que foi um tempo de nós, igreja, que foi liberado muitas palavras direcionadas para a nossa casa. Se nós analisarmos essas últimas ministrações que nós vivimos, eu lembro de uma última ministração que o Senhor me deu, que fala sobre maturidade em Deus. E quando eu olho para essa ministração, eu falo, cara, Senhor, o Senhor já estava me avisando que eu precisaria estar num lugar mais alto para me entender o que iria acontecer. Porque as crianças, elas não estão entendendo o que está acontecendo nesse ambiente, mas os pais estão entendendo a situação que o Brasil está vivendo hoje. Muitas das vezes nós se comportamos igual Jó, porque Jó, no livro de Jó, fala assim, que Jó 1, verso 1, na terra de Uz havia um homem chamado Jó, era homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal. Integridade e bondade não tem a ver com religião, tem a ver com caráter. Jó, nessa situação, ele apenas era um homem que se posicionava e fazia aquilo que todos faziam naquele tempo, ou a maioria dos homens faziam naquele tempo. Só que Jó não tinha relacionamento com Deus, não conhecia quem Deus era, não entendia a paternidade de Deus naquele tempo, porque ali fala que Jó temia a Deus e evitava fazer o mal. Sabe o que eu entendo aqui? Que Jó, ele só evitava fazer o mal porque ele tinha temor de Deus, medo de Deus, medo do que poderia acontecer com ele. Só que quando eu olho para toda a história de Jó, tudo que Jó passou, eu pego o capítulo 42, o versículo 5, Jó declara uma coisa, que muitos de nós vamos declarar depois de passar por esse tempo. Jó fala assim: na verdade eu só tinha ouvido falar do Senhor, mas agora o vi com meus próprios olhos.
Ou seja, agora eu te conheço, Senhor. Agora eu tenho um relacionamento contigo. Depois de eu perder tudo que eu tinha, eu entendi que tudo que eu tinha não tinha valor. Então, muitas das vezes, as circunstâncias que nós passamos é para forjar algo em nós, para nós realmente entender o que tem valor. O que tem valor para você hoje? O que você tem valorizado hoje? Por que o Senhor te mandou para a tua casa? São perguntas que não querem calar nesses dias. E eu creio que é para nós restaurar uma essência que estava se perdendo. A essência de um adorador. A essência de um adorador. E quando eu olho para todas essas histórias, Paulo, Silas, Jó, nenhuma delas se comparam à do nosso querido Jesus Cristo. Ela se encontra no livro de Mateus 26, 39. Diz assim: Ele foi um pouco mais diante, ajoelhou-se e orou, dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém, não seja feito o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. Sabe, você olhando para Jesus, você olha um homem, um menino, que ele fez tudo que o Pai enviou ele para fazer na terra. Ele foi, ele estudou, ele buscou um conhecimento, ele ensinou, ele curou, ele libertou. Só que chega um dia que o pai fala assim: filho, é hora de voltar para casa. É hora de voltar para casa. Reconhecemos um adorador quando mesmo ele fazendo e cumprido todos os propósitos na terra, nos submetemos a uma morte de nossa carne, para que o Espírito ganhe vida em nós. Assim foi Jesus. Jesus foi esse cara. Jesus é o nosso modelo. Jesus é aquele que nós temos que seguir nesses dias. A sua palavra, ela está viva e eficaz. Nós estamos vivendo esses dias que Ele ministrou sobre nós na sua palavra. Jesus, Ele entendeu. Aliás, Jesus, Ele não entendeu o processo que ele deveria passar para voltar para casa. Você acha que Jesus, ele não ansiava para voltar para os braços do Pai? Ele ansiava, mas o processo que ele tinha que passar era um processo que nem eu e nem você quer passar nesses dias. Ansiamos pela volta de Cristo, sim. Mas como nós vamos passar por esse momento? Mas mesmo assim, Jesus falou: se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua.
Creio que é um tempo de nós nos posicionar como adoradores, para que a nossa vontade, ela não tenha valor algum, mas que a vontade de Cristo, ela possa reinar em nós. Adoração tem a ver com você deixar a tua vontade, para que a vontade de Cristo, ela seja pregada, ela seja ministrada, ela seja louvada, nos lugares que você colocar a planta dos seus pés. Nem que você tenha que ser como Paulo e Silas. Talvez se você olhar para um olhar terreno, você vai se sentir aprisionado nesse dia. Sabe por quê? Porque nós, ministros, muitas das vezes, quando nós vamos para nossa casa, nós se sentimos aprisionados, porque ainda nós não entendemos o ambiente de adoração, porque ainda nós não se posicionamos como adoradores do Senhor. Que seja feita a tua vontade, Pai. Eu oro, Senhor, neste momento, Pai, para que a tua vontade, ela seja estabelecida sobre a casa, sobre o lar de cada um que está me ouvindo, sobre cada um que está me escutando, que a tua vontade, ela possa ser real e verdadeira. Porque um adorador, ele vive em um ambiente de verdade. Quando eu olho que em João fala que o Senhor procura os verdadeiros, é porque há muitos falsos que o adoram em um ambiente que não tem uma essência, que não está firmada na tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, eu oro por um ambiente de transformação em todos os lares, em todas as casas, em todas as famílias, Senhor. Que essa essência que foi perdida, Senhor, eu declaro, Senhor, que seja restaurada nesses dias, Pai. Que nós voltamos, Pai, a estar em público, mas nós voltamos a estar transformado, que nós possamos estar exalando e inalando, Senhor, aquilo que o Senhor forjou dentro de nós nesses dias, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos por tudo o que o Senhor tem feito, Senhor, nesses dias em nós, Pai. E que através de nós, Pai, possa sair algo bom, Senhor, suave, Senhor, que possa chamar a atenção de Ti, Senhor. Então, Senhor, o Senhor possa liberar sobre nós tudo aquilo que nós perdemos, Pai, no meio dos anos, Pai. Restaura as casas, restaura os lares, restaura os casamentos, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus.